Olá, sou Estela de Oliveira, advogada atuante no escritório de advocacia Siqueira e Tavares, unidade 1, localizada aqui em Ouro Fino. Hoje, minha dica de direito é para vocês que possuem um casamento ou união estável e não formalizaram o regime de bens. Acompanhe esse vídeo e fique por dentro de seus direitos e suas obrigações. No Brasil, é comum vermos casais que constituem união estável ou se casam e não escolhem um regime de bens. Não fazem um pacto pré-nupcial e têm como consequência a imposição legal da aplicação do regime de comunhão parcial de bens. Mas, com o crescimento no número de divórcios, as pessoas têm se conscientizado cada vez mais sobre a necessidade de proteger seu patrimônio e sobre a importância de um acompanhamento preventivo quando decidem constituir família. O artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, autoriza a alteração de regime de bens com autorização judicial, desde que o pedido seja motivado por ambos os cônjuges e seja ressalvado o direito de terceiros. A jurisprudência atual entende que os motivos da mudança são particulares e não exige comprovações complexas da motivação como uma forma de respeitar a privacidade do casal, em especial a privacidade econômica, que muitas vezes é a principal motivação, uma vez que pode sofrer mudanças ao longo do relacionamento e exigir uma proteção maior ao patrimônio comum ou particular. O pacto antenupcial é um contrato elaborado entre duas pessoas que pretendem constituir família, seja por casamento ou união estável, e o que muitos não sabem é que a elaboração do pacto é obrigatória em todos os regimes de bens, exceto a de comunhão parcial, conforme preceitua o artigo 1640, parágrafo único do Código Civil. Mas o pacto antenupcial tem seus efeitos condicionados à celebração do casamento ou da união estável, enquanto que o pós-nupcial é feito após formalizada a união do casal e pode ser feito quando há uma alteração de regime ou não. Ao elaborar um pacto pré- ou pós-nupcial, é possível englobar assuntos que vão além da partilha de bens em caso de divórcio e falecimento e podem antecipar e resolver diversas brigas que poderiam surgir entre o casal. Assim, durante a constância do relacionamento, o casal terá mais liberdade, podendo abordar quaisquer questões que envolvam o relacionamento, desde que não pactuem cláusulas que contrariem a lei, renúncia a questões envolvendo o dever de assistência, guarda dos filhos e proibindo futuro pedido de divórcio ou dissolução de união estável. E a segurança jurídica, pois é possível deixar o instrumento mais detalhado possível e tratar de quaisquer questões que possam gerar conflitos, inclusive na convivência familiar, facilitando a conciliação. Além disso, por ser um documento público, gera efeitos perante terceiros. Mas afinal, como fazer? Como o próprio nome diz, o pacto antenupcial deve ser feito antes do casamento ou do registro da união estável. O casal deve ir até o cartório de registro de imóveis de seu domicílio e registrar o pacto. Feito o registro, os efeitos do pacto ficarão condicionados ao casamento ou registro da união estável em cartório, ou seja, se não formalizarem a união, o pacto não produzirá efeitos. Há também pactos antenupciais que não se limitam apenas às questões patrimoniais, inserindo cláusulas diversas, como por exemplo, cláusula de indenização por traição, custeio de despesas domésticas, etc. Trata-se, portanto, de livre escolha do casal que, assessorado por advogado ou diretamente no cartório de notas, escolhem o regime de bens que melhor lhes aprouver. De outro lado, não se pode escrever sobre o pacto antenupcial sem deixar de fazer referência à possibilidade de se alterar o regime de bens na constância do casamento. Mas, se já houver uma união estável ou casamento em que o casal queira registrar decisões sobre a administração do patrimônio, regras de convivência, criação dos filhos, dentre outras questões, seria isso possível? Sim, mas se faz necessária a autorização judicial, assim como na alteração do regime de bens do casamento, sendo exigido o pedido motivado da mudança e demonstração de que não há intenção de prejudicar terceiro, no caso conhecido como pacto pós-nupcial. Proferida a decisão, o juiz poderá definir os parâmetros do regime nos próprios autos. Proferida a decisão, o juízo poderá definir os parâmetros do regime nos próprios autos, ou ainda autorizar a elaboração do pacto pós-nupcial em cartório,
lavrada a escritura pública, deve ser encaminhada ao cartório de registro civil, onde foi realizado o casamento, se for o caso, e também ao cartório de registro de imóveis para que o ato seja devidamente averbado e se torne público. Lembrando que ambos os cônjuges devem ter interesse e configurar no polo ativo da ação. Além disso, apresentarão um pedido justificando o motivo e demonstrando que a alteração não causará prejuízos a terceiros. Espero que tenham gostado da dica compartilhada hoje com vocês. Procurem sempre um profissional de sua confiança para fazer valer os seus direitos. Acompanhe os próximos vídeos que serão aqui postados. Obrigada e até mais!